Desde a antiguidade, 2000, 3000, 4000 e até 5000 anos atrás, o homem dependia da luz do sol e condições climáticas favoráveis para executar seu trabalho como caçador, agricultor, criador de animais e construtor de utensílios, casas e pontes. No inverno e quando chovia, as pessoas simplesmente ficavam em casa e não trabalhavam. Então a jornada de trabalho naquela época chegava a 10, 2 e até 14 horas por dia. Mas repito, no inverno e em dias de chuva, os homens da antiguidade não tinham condições de trabalhar. Esta dependência do clima perdurou até o começo da primeira fase da Revolução Industrial, na segunda metade dos anos 1700. A partir de então, dentro de galpões protegidos do sol, chuva e neve, os trabalhadores agora também dispunham de máquinas e equipamentos, além de, num primeiro momento, iluminação a gás e, no final dos anos 1800, iluminação elétrica. Porém, os trabalhadores rurais continuavam em sua dependência, como até hoje, do sol e condições climáticas favoráveis. Justamente por isso todo mundo queria trabalhar em fábrica, onde as condições eram melhores e os salários também. Em 1847, quase na segunda fase da Revolução Industrial, a Inglaterra fixou jornada de trabalho em 10 horas por dia. Todos os países procuravam seguir o padrão do então glorioso e poderoso Império Britânico. Em 1936, 89 anos depois, a França reduziu sua jornada laboral para 8 horas diárias. 2 anos mais tarde, em 1938, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt estabeleceu a carga horária semanal de 40 horas, divididas em 5 ou 6 dias. Agora, nos anos 1920, 1930 e 1940, os Estados Unidos, a nova superpotência com suas gigantescas fábricas de automóveis e prédios de 80, 90 e 100 andares, passaram a ser a nova referência econômica e cultural para o mundo. Aqui no Brasil, a jornada só foi fixada nacionalmente a partir da criação da CLT em 1º de maio de 1943, quando Getúlio Vargas estipulou a carga de trabalho de 48 horas semanais. Quando eu comecei a trabalhar como datilógrafo em 1978, meu horário de trabalho era das 8 às 18h30 de segunda a sexta. Meu vizinho, que trabalhava numa loja de discos, obedecia a jornada das 8 às 17h30 de segunda a sexta-feira e no sábado das 8 às 13. Com a promulgação da atual Constituição em 1988, a jornada de trabalho foi reduzida de 48 para 44 horas semanais. Como eu sempre trabalhei em escritório, meu horário de trabalho passou a ser das 8 às 17h45, jornada obedecida até hoje pela maioria dos brasileiros. Muito importante informar que, 47 anos atrás, não havia metrô para a Zona Leste. Então eu acordava às 5 da manhã para pegar o ônibus às 5h30. E após quase 2 horas de jornada na Avenida Sapopemba e Radial Leste, num ônibus velho, barulhento, duro, sem ar-condicionado e principalmente lotado, eu chegava ao Parque Dom Pedro quase às 7h30 e depois mais meia hora de caminhada até a Praça da República, onde eu trabalhava. Outra coisa, naquela época também não havia vale-transporte e nem vale-refeição. No meu dia a dia de trabalho e estudo, eu só voltava para casa às 11h30 da noite quando, depois da escola, muito exausto, mas cheio de expectativas, eu tomava banho, preparava minha comida e caía na cama meia-noite para no dia seguinte acordar, como disse há pouco, 5 da manhã. A grande vantagem daquele tempo, época do regime militar, é que o ensino, segurança pública e a oferta de trabalho eram muito melhores, além das pessoas bem mais cultas, honradas e educadas que as de hoje.
Voltando às jornadas laborais, minha experiência como empregado, empregador e professor de contabilidade e recursos humanos garanto que mudanças e diminuições radicais nas jornadas trabalhistas vão implicar negativamente a eficiência das empresas em todos os segmentos, inclusive nos serviços públicos, que já são de péssima qualidade. Vamos agora comparar as jornadas de trabalho nos mais diferentes países mundo afora. Como você pode ver, estamos numa posição intermediária. Não somos os que mais trabalham e nem os que menos trabalham. A deputada transexual Érica Hilton, do PSOL São Paulo, propôs a PEC número 8/2025 para acabar com a escala 6 por 1, ou seja, 6 dias de trabalho para um de descanso, o que é louvável e eu concordo plenamente com ela ou com ele. O problema é que Hilton também advoga a jornada de 8 horas por dia de segunda a quinta-feira, redundando numa carga horária semanal de apenas 32 horas. Ela e seus cabeleireiros, desculpa, seus assessores engendraram a diminuição de 30% nas horas trabalhadas, mas com a manutenção do salário integral. Este diabo inescrupuloso, desculpa, esta alma virtuosa quer que nós trabalhemos menos que os franceses, o povo que menos trabalha no mundo, mas que tem uma produtividade muito maior que a nossa. Se computarmos as férias, Natal, Ano Novo, Carnaval, Copa do Mundo, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos e os muitos feriados nacionais, estaduais e municipais, as pessoas vão ficar muito mais tempo em casa que no trabalho. O suposto ganho de qualidade de vida vai se transformar em ociosidade, que todos nós sabemos ser o prenúncio da delinquência. Tanto é verdade que acidentes e violências aumentam substancialmente nos sábados e domingos. E nos feriados prolongados, bombeiros, polícias e hospitais quase entram em colapso. Esta PEC, se aprovada e homologada pelo Escritório de Advocacia Particular de Érica Hilton, certamente vai aumentar substancialmente nosso custo com mão de obra, que já é muito alto e ineficiente. Muitos negócios vão fechar, especialmente pequenos e médios empreendimentos como restaurantes, oficinas de costura, escolas de idiomas, escolas de informática, farmácias, lojas, hotéis e postos de gasolina que vão demitir milhares de trabalhadores em todo o Brasil. O problema não é trabalhar mais ou menos, mas trabalhar bem, com alta qualidade e produtividade. Vários estudos afirmam que a produtividade do trabalhador brasileiro está bem abaixo da média. Dependendo da métrica e da instituição, nossa performance trabalhista está entre 4 e 6 vezes menor que a americana, inglesa, alemã e japonesa. Até Portugal, Cazaquistão e Kuwait produzem mais e melhor que nós. Aqui na América Latina ficamos atrás de países como México, Chile, Panamá, Colômbia e Argentina. E olha que nosso território é bem maior, nossa terra é mais fértil e nosso subsolo mais rico. A baixa produtividade dos brasileiros é por conta de uma combinação de fatores: a baixa qualificação profissional, máquinas e ferramentas obsoletas, legislação trabalhista complexa e draconiana, mais a cultura popular do jeitinho brasileiro e da malandragem. Todos nós somos culpados, empregados, empresários, governo e o povo em geral. Nesta briga de cegos, surdos e mudos, morais e intelectuais, todos nós saímos no prejuízo. A culpa é principalmente do Lula, Haddad e seus asseclas que, ao longo de quase 20 anos de governo, não fizeram nada concreto e execuível para melhorar efetivamente a qualificação e produtividade dos trabalhadores que eles tanto arrogam defender.
A pátria educadora é uma piada de mau gosto, e os milhares de alunos que entraram na faculdade, se não terminaram seus cursos, certamente integram a vergonhosa estatística dos analfabetos funcionais. Gente que tem diploma universitário, mas não consegue criar uma redação lógica ou resolver um problema matemático mediano. Esta suposta evolução educacional apregoada pelos jornalistas e políticos é uma falácia para enganar os ignorantes, pois os filhos do Bonner e da Fátima Bernardes estudam nos Estados Unidos, e a mesma coisa acontece com os filhos dos ministros, deputados, senadores e membros do STF. Os caras odeiam a América, mas mandam seus filhos estudarem lá. Como essa gente consegue ser tão mentirosa, hipócrita e cafajeste? Voltando à jornada trabalhista, acredito que até podemos diminuir a nossa carga de 44 para 40 horas semanais, tal qual os Estados Unidos, Inglaterra e Japão, ainda que sejamos bem menos produtivos que eles. Empresas e empregados que optarem por 4 dias na semana vão ter que trabalhar 10 horas por dia, ou seja, das 8 da manhã às 7 da noite, já computada a hora de almoço. Quem continuar com os 5 dias na semana vai trabalhar das 8 da manhã até às 5 da tarde, com a hora do almoço já inclusa. O horário do almoço, que não é remunerado, poderia ser diminuído para 20, 30 ou 40 minutos, exatamente como nos Estados Unidos. Este horário improdutivo e não remunerado deveria ser livre para o trabalhador fazer o que bem entender. Esses parasitas inescrupulosos e suas ideias de jirico vão acabar destruindo o Brasil, exatamente como previsto no livro A Revolta de Atlas, uma obra-prima fascinante e surpreendente que você não pode deixar de ler antes de morrer.